Olá! Estamos aqui para mais um Café Coach. Esse é um Café Coach diferente, eu não tenho um convidado, eu não tenho um livro específico. Na realidade, a gente vai falar aqui nesse Café Coach das 24 forças de caráter, a série que a gente ficou aí assistindo, né? Que as pessoas assistiram ao longo desses 6 meses. Foram 6 meses produzindo vídeos, um vídeo por semana, um para cada uma das forças. E eu tive a ideia de fechar, depois desses 24 vídeos já publicados, fechar com esse Café Coach, onde eu convidei pessoas, algumas pessoas, para fazerem perguntas, tirarem dúvidas sobre alguma força de interesse dela. Então, nós vamos estar aqui falando dessas perguntas, né? Eu vou trazer 9 perguntas de diferentes forças. Vamos ter perguntas sobre gratidão, vamos ter perguntas sobre esperança, vamos ter perguntas sobre autocontrole, vamos ter perguntas sobre humor, que incrivelmente muita gente nem sabia que o humor era uma das forças de caráter e foi a força mais escolhida para fazer pergunta. Então a gente vai estar aqui elucidando essas dúvidas em relação a algumas dessas forças e eu espero que seja esclarecedor para você. Espero que você curta e que ajude a divulgar o canal com essas forças, 24 forças, e tem mais outras séries para virem por aí, tem séries lá no canal, tem meus superpoderes, tem séries que falam de bem-estar, porque esse é o canal do autoconhecimento Luciano Pacheco 2020. Fique comigo até o final desse vídeo e não perca nenhuma das perguntas que são muito interessantes, o ponto de vista deles em relação às forças de caráter, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro vídeo, pergunta, né, da Márcia Angelim. Então, amigo, tô eu aqui pensando, acabou o jogo do Brasil e tô me preparando aqui para o final de semana, tentando exercer algumas forças do caráter aqui, ou pelo menos tentando perceber elas em mim, né? Então, para o final de semana, eu espero que eu consiga apreciar a beleza, a excelência, tentar exercer o autocontrole, a prudência, para não ficar com raiva de tudo que a gente viu aí do jogo. E aí, pensando nisso e pensando no jogo, pensei em vários das forças de caráter que você mencionou, né? Justiça, trabalho em equipe, liderança, humildade, espiritualidade. Tinha alguns lá rezando na hora do gol, falando com força divina, enfim. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Bom, primeiro, se você puder até exercer um pouco a criatividade e fazer esse paralelo aí do jogo, né, com as forças da natureza, a forças do caráter. E também, se eu fosse te perguntar assim, as forças do caráter estão presentes em todo momento, né, no nosso dia a dia. E se você tivesse que mencionar as mais importantes, eu sei que depende da circunstância, etc., mas se você dissesse assim, se você só pudesse escolher 3, top 3, quais seriam na vida de uma pessoa? Então essa é a minha pergunta para você, tá bom? Um beijo, bom final de semana e obrigada. Obrigado, Marcinha, muito bom, muito bom. Na realidade não existe, né, uma melhor força. Eu costumo dizer que as melhores forças são as suas forças de assinatura, né, que são as 5 mais fortes ou mais presentes que você tenha naquele momento, como você falou, naquela circunstância, porque todos nós temos as 24 forças dentro da gente. Algumas estão mais presentes, outras, né, eu gosto também de dizer mais inflamadas. Elas às vezes estão com uma luz de piloto, né, aquele foguinho pequenininho, né, parece o aquecedor a gás, que aí você vai lá e bota gás, inflama e ela esquenta a água, né? Então as forças, elas funcionam dessa forma. Todos nós temos as 24 forças, elas foram mapeadas
pelo Martin Seligman, né, e sua equipe lá de doutores lá da Universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, a Universidade da Pensilvânia, e de acordo com o momento ou o contexto, né, você tem uma força que está mais presente, né? Às vezes você tem uma força que não é força de assinatura, mas pela circunstância ela se manifesta. Mas eu vou responder sua pergunta. Existem algumas superstars, né? Eu gosto desse termo, até num dos vídeos eu falei das superstars. Para mim, na minha opinião, o amor é a força suprema. Eu até tenho um livro que eu comprei há pouco tempo, que eu ainda não terminei de ler, mas é um livro bem interessante, que é Amor 2.0, né, da Barbara Fredrickson. Ela é PhD nesse tema, e ela diz que amor é a força suprema, né? E eu concordo com ela. Mas eu poderia anunciar também bondade, né, ou generosidade, como a gente traduziu para a gente aqui no meu canal, perdão, uma força super poderosa, justiça e liderança, né, no mundo corporativo principalmente, no mundo político, né? Mas eu vou fazer um desafio para você, Marcinha. Imagine um professor, né? Eu sou professor, trabalhei para muitas escolas, sou professor lá convidado do LATEC, da Universidade Federal Fluminense, há mais de 20 anos. Então imagine um professor com 3 forças poderosas: amor, integridade e bondade. Você gostaria de ser aluno desse cara? Agora, se fosse um outro perfil de forças do professor: amor por aprendizado, entusiasmo e liderança. Nossa, o que esse professor não poderia estar fazendo com a sua turma, né? Agora imagine um terceiro conjunto de forças de assinatura importante: humor, criatividade e trabalho em equipe. Nossa, qual desses conjuntos de 3 forças, você pediu 3, né? As forças de assinatura são 5, você preferiria como seu professor? Talvez o primeiro conjunto, né, de amor, integridade e bondade, esse seja o perfil ideal para um professor de educação infantil. Mas um professor de pós-graduação, talvez, dando aula à noite para a turma que trabalhou o dia inteiro durante a semana, né, talvez seja humor, criatividade e trabalho em equipe, vai saber. Então não existe uma única força ou um conjunto de forças que seja ideal. Eu diria que o conjunto de forças ideal é o seu conjunto. O seu conjunto de forças que compõe a sua força de assinatura, que são aquelas forças que te definem, que as pessoas olham para você e enxergam em você aquelas forças. Mas eu vou fazer um outro desafio para você. Imagine agora o seu mentor espiritual. Imagine se ele tivesse as forças da espiritualidade, da bondade ou generosidade e da humildade. Que massa, né? Seria ter um professor como esse. Obrigado, Marcinha, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Realmente enriqueceu bastante aqui essa questão. E é uma pergunta que ficou aberta, né? Acabou não sendo de uma força específica, mas na Copa a gente usou várias delas, né? Até a espiritualidade, a fé ficou muito presente também. E até o bom humor, né? Falando em bom humor, vamos ouvir aqui a segunda pergunta, o vídeo pergunta do Daniel Amorim, que trabalha com crossfit, trabalha com professor de educação física e trouxe essa questão do humor aqui pra gente. Fala, Luciano Pacheco, meu amigo. Então, a força de caráter escolhida por mim foi o humor. Por que eu escolhi o humor? Porque eu, como educador físico, como trabalho com público, eu acho que tudo que você faz de forma bem-humorada, você consegue melhores resultados. E é como eu procuro ser, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. A minha dúvida é, você acha que o mau humor e o bom humor, eles contagiam da mesma forma, digo assim, na mesma proporção, que pode ser pro ruim, pode ser pro bom? Essa é a minha questão. Muito bom, Daniel. Excelente questão, né?
Você perguntou, né? O bom e o mau humor contagiam na mesma proporção? Eu queria dizer para você que as forças de caráter, né, elas são traços positivos das pessoas, né? É a capacidade de pensar, capacidade de sentir e se comportar, né? De maneira que beneficie você, mas também os outros, né? Sob essa ótica que o Martin Seligman trouxe esse mapeamento das 24 forças na psicoterapia positiva. Então, pense inicialmente em beneficiar você mesmo, né? Que é o primeiro enfoque das forças é esse. É sempre uma escolha, você ficar de mau humor ou de bom humor. É uma escolha, você acorda de manhã e pode escolher. Se escolher o bom humor, ele vai te trazer o que ao longo do dia? Você acorda de manhã bem-humorado, pensa no seu dia, pensa nas coisas boas que você vai fazer. O que ele pode te trazer ao longo desse dia se você focar nesse bom humor? Agora pense, você já acordar de mal-humorado, dizendo está chovendo, tem que ir para o trabalho, o trânsito está terrível. O que esse mau humor vai te trazer? Então, eu diria que é muito negativo, né, quando você faz a subutilização de uma força. No caso da força do humor, todas elas a gente pode subutilizar ou né, superutilizar. Todos os extremos são desaconselháveis. O bom é a gente ter equilíbrio, né, e bom senso no uso dessas forças. Principalmente no humor, é uma das forças muito importantes para você ter o bom senso de utilizá-lo de forma equilibrada. Então, agora eu vou pensar no benefício para os outros, no benefício do grupo, né? Quando alguém num grupo está de mau humor, o que ele causa nos outros? E como alguém que está de bom humor afeta o restante do grupo, você que trabalha com crossfit, então você trabalha com times, né? A dinâmica é sempre em grupo. Eu, particularmente, acredito que o mau humor, em muitas vezes, ele vence o jogo na relação intrapessoal. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a valorizar o negativo por defesa. Porque a gente vê perigo para poder se defender, para se proteger. Então o nosso cérebro dá muita importância ao que é ruim, ao que é um alerta. Então a própria Bárbara diz que para cada pensamento ruim a gente tem que ter pelo menos 3 pensamentos positivos. Então o mau humor, ele ganha o jogo quando é essa relação intrapessoal, é o jogo com você mesmo. Então, para cada dia de mau humor, você tem que, para compensar, tem que ter pelo menos 3 dias de bom humor para anular o efeito daquele primeiro dia. Agora, quando a gente está falando de relação interpessoal, a minha crença é de que o bom humor tem muito mais poder do que alguém de mau humor no grupo. Então, eu acredito que no seu caso, na prática da sua atividade, o bom humor vai vencer o mau humor. Legal? Espero ter respondido aí, Daniel. Muito obrigado. Bom, é inacreditável o que aconteceu. Eu pedi para pessoas, né, amigos, ex-clientes, inscritos no canal, pessoas que têm mantido relação comigo, para mandar algumas perguntas para a gente fazer esse fechamento da série Forças de Caráter, tirando dúvidas de vocês sobre alguma das forças, né? E eu não escolhi as forças. E por incrível que pareça, 3 pessoas de 9, que eu tinha um limite aqui de até 10 perguntas, para não ficar extenso demais, 3 pessoas mandaram perguntas sobre humor. Então vamos ver a segunda questão sobre humor, que foi do Miguel Sauan. Salve, Luciano. A gente se conhece há muito tempo, né, meu amigo? Muito tempo. E vendo o 23º vídeo da sua série, que é ótima, falando sobre o bom humor, eu me dei conta o quanto o bom humor foi importante na minha vida pessoal e profissional. Só que o bom humor não é só contar piada, e muitas vezes ele pode ser até arriscado, alguém pode se ofender ou uma coisa assim. Então, eu vou fazer uma pergunta para você: como é que a gente pode garantir que o nosso bom humor seja sempre humor bom? Não é só um jogo de palavras não, mas é de fato uma força. Grande abraço.
Sem dúvida, não é só um jogo de palavras, né? O bom humor em nossa relação, né? Como é que esse bom humor pode ser um humor bom, né? É uma excelente questão. Miguel foi um dos meus gurus, né? O Miguel, eu tenho uma gratidão enorme sobre o Miguel. A nossa última pergunta aqui é sobre gratidão, eu vou falar um pouco disso. O Miguel foi meu gestor, né? Era diretor de uma empresa onde eu comecei como estagiário e saí de lá como gerente durante 5 anos, foi minha jornada lá. E o Miguel teve um papel extremamente importante na minha formação, principalmente no aspecto de gestão de pessoas. E é óbvio que o Miguel sempre teve um humor muito bom, muito positivo, né? E nunca foi de fazer piadas, né? Eu diria, Miguel, que o bom humor, né, em relação à relação intrapessoal, né, sempre será um humor bom, como eu falei agora na resposta do Daniel, porque ele vai te trazer coisas positivas, né, e isso vai fazer com que você tenha mais bem-estar e um nível de felicidade maior. Agora, lembrando, né, que o humor ele tem o poder de levar leveza para a situação, que às vezes é muito difícil, uma situação que você possa estar enfrentando, né? Pode ser uma situação profissional, uma situação de estresse, uma situação de não batimento de meta, de queda de receita, pode ser uma situação onde você tenha enfrentado uma demissão em massa na empresa, né? Uma barca passando, como a gente dizia antigamente, né? Então ele pode trazer essa leveza, ele pode trazer leveza, o bom humor, para quando você tem uma notícia ruim de uma família onde tem uma pessoa muito doente, que está enfrentando uma doença grave. O humor tem esse poder, então esse bom humor ele é fundamental, né? Porque ele também ameniza o estresse quando você está numa situação muito angustiante como essa, por exemplo, que eu citei. Mas a sua pergunta, né, ela contempla como o meu bom humor pode ser um humor bom para os outros. Então, eu vou focar na questão agora dos outros. Tem 2 forças que são muito importantes que devem atuar, porque as forças elas não atuam isoladamente. Elas atuam sempre combinadas, sempre de forma simbiótica. Você nunca usa isoladamente uma força. Você sempre pede ajuda às outras forças que você tem, né? Então, tem 2 forças que são muito importantes, que elas atuam muito simbioticamente com o humor. Eu diria que é a perspectiva e a generosidade, né? A força da perspectiva e a força da generosidade, quando elas estão juntas no propósito de trazer um bom humor, um humor bom para o grupo, ela sempre vai contribuir. Por quê? Porque quando você constrói uma perspectiva boa, você faz uma leitura do ambiente, uma leitura do seu interlocutor, uma leitura da cultura que está ali naquela empresa ou naquele país, né? Você pode estar viajando, chegou num lugar com uma cultura diferente, faz uma boa leitura das crenças daquela pessoa, do seu interlocutor ou da própria empresa, né? Essa é uma boa leitura, né, dessas componentes todas, vai trazer uma perspectiva mais correta, uma perspectiva mais abrangente, né, e mais assertiva. Então, quando a gente consegue isso, né, e somos empáticos e estamos atentos na escuta ativa, né, fazendo a escuta ativa de forma adequada, eu diria que a gente já conseguiu metade do caminho. Porque você precisa saber onde você está, você precisa saber onde a piada é adequada. Eu vou contar aqui um caso, até quando eu falei do humor, eu fiz um teaser na questão que eu perguntava assim: você seria capaz de contar uma piada no enterro de um ente querido? Na minha família, isso era quase que uma tradição. A gente tinha lá Vadeco, né, Nilcinho, Sérgio, só gente sacana, só gente que aprontava. O Oswaldo era um gozador, o Oswaldo já morreu e a gente contou piada, né, no dia do enterro dele. O Oswaldo, ele não gostava de botar sapato, e em enterro a gente tinha que ir de sapato naquela época, não podia ir de bermuda. Então ele pegou um dia, enfaixou o pé, botou mercúrio cromo no pé para ir de chinelão, dizendo que tinha levado uma pancada no dedo, que estava com o dedo inchado.
E aí, quando ele chegou lá, todo mundo sensibilizou com ele, daí ele contou para o Luiz César, depois contou para o Nilcinho, contou para o Sérgio, e aí a gente ficou sabendo que aquilo era história e virou uma grande piada que a gente teve que se conter para não rir, né? Mas você vai contar uma piada no enterro do ente querido de uma pessoa que não tem essa cultura, obviamente você vai ser indesejado, você vai provocar uma situação de constrangimento, né? Então eu queria dizer que a generosidade, né, e a gentileza são infalíveis. Você, quando fala em humor, se você tiver com essa conotação, você não vai errar nunca, tá bom? Espero ter respondido aí, mas a gente vai continuar com humor, porque a próxima pergunta, que é a pergunta do Guilherme, também é sobre humor. Guilherme Shea é um grande amigo, um cliente, já foi parceiro, tive o prazer de fazer trabalhos para ele, para os sócios dele, lá na ProArt Engenharia, uma empresa maravilhosa que eu tive o prazer de atender. Então vamos ver a questão do Guilherme. Fala, Guilherme. Fala, Luciano, meu guru, meu grande guru, o coach dos coaches. Meu irmão, tô aqui para cumprir teu desafio, né? Queria primeiro te parabenizar pelo teu canal, pelo sucesso, por essa última série das Forças do Caráter, que é muito, muito, muito legal. Isso aqui tinha que ser vídeo obrigatório para todo mundo. E, cara, você me pediu para escolher um e fazer uma pergunta, né? E, pô, quando você tem na lista amor, liderança, criatividade, gratidão poderosa, né? Escolher uma fica difícil, mas eu escolhi uma que você tem certeza, se você me conhece, você sabe que casa comigo, que é o humor. Né? O humor ele é importantíssimo para a vida, para você manter o otimismo, você conseguir enxergar o copo meio cheio, você tem que levar a vida leve, você não pode levar as coisas muito a sério, né? Rir é o melhor remédio. E eu sou um cara que uso muito humor na interlocução, né? Ajuda a desarmar, ajuda a deixar a conversa mais leve, ajuda a trazer, né? O humor ele é aconchegante, ajuda a trazer o interlocutor mais para perto, ele ri junto, né? Todo mundo quer rir junto. E aí eu te pergunto, eu sou da geração de Cacete do Planeta, Trapalhões, Chico Anísio, onde era muito fácil você fazer piada, né? E hoje, cara, com essa geração de hoje, tudo é difícil, né? A geração que tudo incomoda, tudo, não, isso me machuca, é muito complicado isso, eu até entendo, tento empatizar, mas, cara, eu te pergunto, a pergunta é essa, como que a gente faz para trazer o humor para a interlocução, para trazer o humor para o teu dia a dia, para a tua convivência, tendo que vencer essa barreira do possível incômodo do teu interlocutor? Como é que a gente faz? Qual que é o truque? Me conta aí. Essa é difícil. Beijo no coração. Fica com Deus. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Muito bom, muito bom. Sem dúvida alguma, né? Como eu acabei de responder a pergunta do Miguel agora, eu diria que a palavra-chave é respeito, né? Respeito. Hoje em dia, então, isso está muito em alta, né? Você precisa respeitar as diferenças. Se bem que na minha época, eu não gosto muito dessa fala, mas quando eu tinha 10, 15 anos, respeito era uma coisa muito mais presente do que é hoje, né? A gente tinha que respeitar os mais velhos, a gente respeitava os professores, o que o professor falava em sala de aula era lei, né? Então, respeito à autoridade, e isso tudo foi se deteriorando aí, eu diria, nesses 50 anos aí que eu tenho de vida aí. Mas o respeito às diferenças, o respeito à dor do outro, né? Porque hoje também tem uma tendência a querer minimizar a dor do outro, não querer levar a sério, esse mundo de rede social acaba criando um mundo de fantasia, né? Respeitar a crença do outro, né? Cada um tem o seu conjunto de crenças, tem o seu sistema de valores, né? E eu queria dizer, o Guilherme, que você não precisa contar uma piada. Eu sei que a gente teve uma experiência, né, com o nosso amigo falecido lá da Lopes, que quando a gente fazia reunião de trabalho com o Luiz Carlos sempre, ele começava as reuniões contando uma piada e às vezes até se estendia demais, ele fazia uma super utilização do humor, tomando muito tempo da gente. A gente várias vezes comentou isso, e esse é um exemplo de como é que a gente talvez tenha que tomar cuidado para que isso não passe só do aquecimento, né, o warm-up da reunião, e não se torne uma coisa onde você está colocando uma necessidade sua para fora. Então,
não precisa contar uma piada para levar bom humor para as relações. Mas, sem dúvida, quando você conta uma boa piada, ela contagia, né, todo o ambiente, né? A gente acabou de ver a Marcinha colocando aqui a questão da Copa do Mundo, né, de 2022, onde o Brasil acabou de ser eliminado pela Croácia na semana passada e perdemos nos pênaltis, aquela forma horrorosa que o Neymar não conseguiu bater o pênalti, não foi listado para bater o pênalti, que ninguém entendeu, ficou todo mundo revoltado com o Tite, né? E aí a gente vê na internet, tá Tite? Fica Tite, não. Eu não tenho como não rir disso, né? Mas uma simples piada como essa pode ferir suscetibilidades, né? Principalmente hoje em dia, nesse mundo polarizado, onde Tite é demonizado porque apoiou o Lula, porque foi lá no túmulo do Fidel Castro e botou a mão dele, um comunista. E aí o Neymar demonizado porque apoiou o Bolsonaro. Então, se você faz uma piada hoje do Tite, dependendo de onde você esteja, talvez uma piada dessa tão simples, né, possa ser entendido de uma forma discriminatória, de posicionamentos diferentes. Nós estamos vivendo um tempo, quando eu fui para o norte, lá tinha o caprichoso e o garantido. Uma turma usava só azul e a outra turma usava vermelho. Teve um absurdo. Da agência do Bradesco, que sempre foi vermelha, lá do lado do outro tinha que usar a cor azul, senão ninguém abriria uma conta no Banco Bradesco. Então, hoje o mundo está muito polarizado, é esquerda, direita, é caprichoso e garantido. Mas a conversa, Guilherme, a conversa bem-humorada e leve, ela pode acontecer só com a forma como você vê o mundo, por exemplo, né? Como você encara as adversidades. É a leveza que você mesmo citou, né? E aí eu volto a repetir a questão, reforçar a questão que coloquei na resposta para o Miguel. Você conhecer o seu interlocutor, respeitar o ambiente, a cultura, as crenças, fazer uma boa leitura de todos esses componentes, né, para você formar uma boa perspectiva daquilo, vai te ajudar muito. E aí você usou a palavra, né? Aí você precisa ser empático, porque quando a gente é empático e sabe ouvir, a gente já está com meio caminho andado. Então, leitura do ambiente. Outra componente importante, outra força importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, que é o autocontrole, porque você precisa se controlar e ter prudência, né? Se você trouxer esses elementos juntos, vai aos poucos, vai testando, faz um piloto no grupo, joga uma coisa meio leve para ver como é que é recebido, joga uma questão aberta no ar e aí você vai poder, com certeza, usar o humor para dar leveza, para jogar luz naquele ambiente. Tá bom? Espero ter respondido aí. O humor acabou sendo uma das questões mais requisitadas aqui nas perguntas. Vou para a próxima pergunta. Fernando Cassino, meu amigo, grande Fernando. Fernando tem uma experiência maravilhosa aí como gestor, uma pessoa super disciplinada. Me deu o prazer aqui de enviar uma pergunta para a gente aqui. Vamos ouvir a pergunta do Fernando. Oi, Luciano. Vou falar sobre o autocontrole. Desenvolver ou cultivar o autocontrole, muitas vezes, ou quase na maioria das vezes, inclui abrir mão de algumas posições pessoais, desde que elas não firam seus valores principais. Mas, por vezes, a que preço a gente faz isso a longo prazo? A questão é, o autocontrole pode te levar à perda de felicidade de alguns aspectos seus? Bom, Fernando, primeiro a sua pergunta, né? Abrir mão, né? Abrindo mão de algumas questões pessoais, o autocontrole pode levar à perda da felicidade? Eu acredito que não, porque essa força é uma força protetiva e ela está ligada à virtude, né, da moderação. Então, é uma força que controla seus apetites e emoções.
né? É uma força que quando está ativa, ela tem sempre a perspectiva de longo prazo, né? Você saber o que você deseja como prêmio maior, é isso que essa força usa, né? O que você quer lá na frente, né? Qual é a cenoura? Qual é o prêmio maior que faz você abrir mão de alguma recompensa instantânea ou imediata, né? Quando a gente está com fome, por exemplo, às vezes, na maioria das vezes, eu como além do necessário. Se eu comesse somente aquilo que o meu corpo precisa para ser nutrido, talvez eu comesse metade, talvez até menos, né? Mas o prazer, né, do saborear aquilo faz com que você coma além da conta. E o autocontrole, quando entra nessa situação, ela pode estar te limitando, sim, de um prazer instantâneo. Mas se você estiver em busca de uma vida saudável, não ter excesso de peso, pensar numa qualidade de vida melhor por conta da sua mobilidade, por conta de sua saúde física, né? Ela não vai estar fazendo você limitar ou perder ou abrir mão da sua felicidade, que é algum objetivo de mais longo prazo. Ela vai estar fazendo você abrir mão de prazeres instantâneos, né? Prazeres imediatos. Isso sim, o autocontrole ele faz isso o tempo todo para a gente. Estou citando um exemplo muito comum da questão da alimentação. Mas vamos pensar numa questão de discussão familiar, né? Onde você tem um propósito maior de manter a harmonia na família. E aí você tem vontade de falar algumas coisas para sua esposa, para o seu filho, para sua nora, mas você se controla e não fala. Aquilo pode até te fazer um mal momentâneo, né, de que você não ter extravasado, ter guardado aquilo, mas você teve autocontrole, você teve aquela disciplina de não falar aquilo naquele momento, porque aquilo poderia desencadear uma discussão maior e aí azedar relações até de forma definitiva, muitas vezes. Então, o autocontrole, quando ele é utilizado na relação familiar, no trabalho, por exemplo, eu tenho autocontrole no trabalho, às vezes não falo o que deveria ter falado para um parceiro, né, para um par, ou para um chefe, ou até mesmo para um subordinado, porque eu estou pensando lá na frente, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto para ser entregue, então eu preciso da equipe mais unida, e aquela não é a hora de dar aquele feedback, por exemplo, para aquele colaborador, né? Então o autocontrole ele sempre abre mão de alguma coisa, você está abrindo mão de alguma coisa, algum benefício de curto prazo, que nem sempre é um benefício para você, às vezes é só uma descarga emocional, né? Em troca de algo maior. Então, eu não vejo como o autocontrole, às vezes, fazer com que você deixe de ter felicidade. Você deixa de ter alguns prazeres imediatos, né? O autocontrole, por exemplo, uma das coisas que ele faz é que não permite que uma decepção ou uma frustração faça você perder o seu foco, né? O seu equilíbrio emocional e tire você do rumo do seu propósito maior, né? Quem é rico, você sabe bem disso, porque você, Fernando, com certeza tem essa força em alta. Quem é rico em autocontrole tem mais chances de alcançar seus objetivos de longo prazo. É só você olhar para trás e ver quantos objetivos de longo prazo você conquistou tendo autocontrole e disciplina, meu amigo. Espero ter respondido, Fernando, sua questão. Bom, agora nós vamos passar para uma questão sobre esperança. Olha que força legal. E aí, meu amigo Júlio Del Rio, psicólogo, meu colega de mestrado, acabou de lançar um livro agora, Óculos Escuros, né, Júlio? Muito obrigado aí por você estar trazendo para a gente aqui essa contribuição. Diga lá, Júlio. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia. Grande Luciano, né? Amigo e colega do mestrado lá na UF. Luciano, sobre especificamente sobre o Vida Esperança, né? Eu acho muito interessante, acho inclusive que você, com seus vídeos, você presta um serviço de utilidade pública, né?
O que eu gostaria só de acrescentar, comentar sobre o Vida de Esperança é que as pessoas deviam se conscientizar de que a vida delas realmente depende delas próprias, né? E não dos outros, né? Tipo um político, da igreja, de Deus, do chefe, do parente. Então é realmente importante, como você mesmo cita, né, em outras palavras, de que as pessoas se conscientizem de que a sua vida depende delas próprias, né? Isso aí é uma coisa super importante e é isso, né? Agora, em relação à pergunta, né, que eu gostaria de fazer, seria a seguinte: se você pudesse colocar em uma frase qual o antídoto que você iria sugerir, né, para as pessoas que estivessem desesperançadas nesse momento, né? É isso aí, um forte abraço. Júlio, é uma boa pergunta, né? Qual é o antídoto para as pessoas que estão desesperançadas? Na realidade, eu diria que a esperança está bem baixa, né? Eu acho que a pandemia mexeu, o Júlio sabe disso, é psicólogo. A pandemia mexeu muito com o lado psicológico das pessoas, né? As pessoas inflamaram muito o seu medo, ficaram muito receosas, tiveram quebras de expectativas importantes, algumas em relação aos seus negócios, né? E como esperança, né, tem a ver com expectativas positivas sobre o futuro, as pessoas ficaram desesperançosas, né? E, infelizmente, o nível de casos de depressão, os consultórios de psicologia estão lotados, os casos de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Suicídios que não são divulgados, até por uma questão para não estimular, mas tudo isso aconteceu nesse período da pandemia. E eu diria que o antídoto, se é que existe um único antídoto, mas eu diria que, fundamentalmente, como eu coloquei no meu segundo livro, né, no Auto-Coaching, Seja Dono do Seu Destino, o primeiro capítulo é Tudo Começa com um Sonho. É preciso voltar a sonhar. Esse é o início do antídoto. Quando a gente começa a sonhar novamente e a gente encontra um propósito para essa existência, encontra um propósito para a sua vida, porque a pessoa sem um propósito, né, sem objetivos, ela não sai do lugar. Ela fica na inércia, ela fica estática. E depois é muito difícil para você vencer essa inércia, né? Ela não anda. Na realidade, quando anda, ela anda em círculos. Ela não tem rumo, ela não tem direção. Então, depois que ela consegue construir de novo um sonho, acreditar nele e encontrar um propósito, e aí eu estou dando um antídoto como um processo, não como uma coisa, uma atividade ou uma única ação. Então, nesse processo, depois que ela tem um sonho e tem um propósito, ela precisa, como você disse, né, acreditar que a felicidade dela, suas realizações, dependem fundamentalmente dela e não dos outros. Isso é muito importante, você trazer para si essa responsabilidade. Tem um psicólogo, que eu não me lembro o nome, você conhece muito bem, que ele fala e enaltece exatamente isso, de que as pessoas precisam trazer para si a responsabilidade e tirarem a responsabilidade da sua felicidade do governante, do seu chefe, do seu parceiro ou da sua parceira. A sua felicidade depende de você, estritamente de você. Então, esse é um passo extremamente importante nesse processo. E ela precisa parar de olhar para si, né, e olhar para fora, olhar para o mundo, tirar essa visão, né, muito egocêntrica, né? E, fundamentalmente, talvez aí a gente encontre o antídoto, que é ser altruísta. Então você precisa fazer todo esse processo de ter um sonho, de ter um propósito, de passar a olhar para fora, enxergar o outro, enxergar as dores do outro, a necessidade do outro, ser empático, e aí você vai realmente ser altruísta e colocar a sua força de generosidade, da bondade em ação, né? E praticar a caridade.
Olha, isto é infalível. É um antídoto que funciona, eu diria, praticamente em 100% dos casos, é só uma questão de tempo. Porque quando você se dedica ao outro, quando você faz algo pelo outro, para ajudar ao outro, aos mais necessitados ou ao mais próximo, não tem como a sua vida não se transformar. Quando você ajuda alguém, você se transforma. Você não só transforma a vida do outro, você transforma a sua própria vida e a força da esperança certamente vai se inflamar novamente, porque ela começa dentro de você, porque o mundo vai se tornar melhor a partir da mudança que você vai fazer em você mesmo. Espero ter respondido, Júlio. Pergunta muito legal, que deu a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, desse processo, mas que desemboca no altruísmo e desemboca em ser generoso e praticar a caridade, né? Bom, falando em caridade, agora nós vamos fazer uma questão aqui da Joana Dark, uma amiga, uma estudiosa, uma engenheira química maravilhosa, que tem se dedicado muito ao estudo da espiritualidade. Ela trouxe aqui uma questão muito legal para a gente, que ela não mandou um vídeo, na realidade ela mandou um áudio, e eu vou colocar esse áudio aqui para a gente ouvir aqui da Joana. Boa noite, Joana. Boa noite, Luciano. Aqui é a Joana. Eu queria primeiramente agradecer a você esse material produzido com tanto carinho, com tanto esmero, no ano de 2022. Um material riquíssimo para que nós possamos refletir e trabalhar aí no nosso autoconhecimento. E eu escolhi como força de caráter a espiritualidade. Como você disse, né, no seu vídeo, alcançar a espiritualidade independe de religião, porque na verdade significa buscar a conexão com Deus, a luz espiritual. E aí a gente percebe que o mundo está cheio de investigadores de espiritualidade e pouquíssimas pessoas espiritualizadas, porque muitos de nós têm muito conhecimento, mas pouca aquisição moral. E o conhecimento é libertador quando ele é acompanhado pelo senso moral. E nós ainda estamos num mundo inferior, né? No mundo de provas e expiações, e não temos acesso à fonte da luz divina, da vida divina, porque não temos atitudes morais ainda, atitudes naturais, né? De ajuda, de fraternidade, de compreensão, de amparo, de perdão, de romper preconceitos, né? Estamos ainda muito saturados das experiências da animalidade. Ainda somos muito terra a terra, né? E aí eu te pergunto, como que nós podemos modificar esse estado em que nos encontramos ainda tão imperfeitos para atingir os valores da espiritualidade? Grande abraço, mais uma vez obrigada e um bom 2023 para você e toda a sua família. Joana faz uma pergunta para a gente, resumindo aqui, o que podemos modificar nesse estado, né, que ainda é tão imperfeito, para alcançarmos a espiritualidade. Bom, eu diria que a dimensão que, como você colocou, né, a dimensão que nos interessa da espiritualidade como força é o seu poder de colocar no rumo de uma vida com mais virtudes, né? E que virtudes são essas? O Martin Seligman ele fez uma pesquisa, o grupo de pesquisadores dele fez uma pesquisa de virtudes do Ocidente, do Oriente, e chegou à conclusão de que as virtudes da humanidade seriam a sabedoria, o conhecimento, a virtude da humanidade, a virtude da justiça, a virtude da coragem, a virtude da temperança e a sexta virtude da transcendência, né? E como eu já falei aqui, a meu ver, existe uma força suprema que é a força do amor. É o amor ao próximo, amar o próximo como você se ama, né? Jesus Cristo falou isso para quem é cristão. É um bom começo para o desenvolvimento dessa espiritualidade. Porque, na minha opinião,
voltando ao antídoto da falta de esperança, que é a questão do altruísmo, né? As pessoas estão muito egoístas, né? As pessoas só olham para si. Basta ver quando a gente vai à praia, quando a gente está andando assim na areia da praia, a gente vê dezenas de pessoas fazendo selfie, né? O tempo todo, e mudando a cara, sorriso para cá, para lá. As pessoas estão muito voltadas para si, né? E eu diria que o caminho da espiritualidade está no outro, está na fé, né? Está na caridade, está na bondade, né? A gente colocou isso no vídeo da espiritualidade, né? E começar por amar o próximo como você se ama, né? Eu diria que é o início dessa mudança de estado. Não existe, né? Não existe saída para nós, seres humanos, que não seja através do amor, né? Jesus Cristo, vamos falar do Buda, né? Como é que é a expressão? O Mahatma Gandhi, o amor, Madre Teresa de Calcutá, quantos exemplos a gente tem de espiritualidade elevada em alto grau, Chico Xavier, que foi um médium maravilhoso, né? O quanto ele se dedicou ao próximo. Então, eu diria que a gente, para poder fazer esse movimento, a gente também tem que ter humildade, né? A humildade de reconhecer que a nossa pequenez, porque na realidade nós somos um grão de areia no universo. No outro dia eu abri a tela do meu computador e tinha aqui uma imagem das galáxias, né? Eu fiquei olhando a quantidade de estrelas, de planetas, bilhões, trilhões, a gente não sabe exatamente, mas é nessa casa de quantidade de estrelas, eu fiquei imaginando a Terra sendo apenas uma daquelas luzezinhas vista de um outro ponto de vista, onde eu sou um grão de areia dentro desse planeta Terra, então eu não sou nada, nem um grão de areia, quando comparado com o tamanho do universo, né? Então nós temos muita prepotência. Então eu diria que a humildade reconhecer a nossa pequenez, né? Eu diria que também é um passo extremamente importante para você evoluir na questão da espiritualidade. E a terceira, para mim, é a força da fé. Ter crença, a crença de que há algo maior, né, do que esse pequenininho ser que nós somos, né, esse grão de areia do universo, como eu falei. Crer também que a gente está nessa vida, né, para evoluir. A gente está aqui para evoluir, de praticar a bondade, a caridade. A gente se sente bem, né? Isso é uma arma de favorável a nós, ela ativa uma parte do cérebro do prazer, isso já está comprovado pela neurociência, pelos estudos de ressonância funcional magnética, onde mostra que quando monges budistas estavam meditando a compaixão numa dessas máquinas, a área do cérebro que estava sendo ativada era a área do prazer. A gente sabe que tem esses neurotransmissores poderosos que estão lá quando a gente faz isso. Então, eu acho que a bondade, a caridade, né, fará de nós pessoas melhores. E fazendo a gente melhor, né, fazendo a mudança dentro da gente primeiro, a gente vai fazer com que o mundo seja melhor para nós, para os nossos filhos, e eu que já tenho 3 netos, para os nossos netos, né? Eu acho que esse é um dos caminhos, eu diria que é o caminho base, é a rota que a gente deve escolher para evoluir na questão espiritual. E eu também acredito que nada aconteça por acaso. Eu tive uma experiência essa semana inacreditável com um amigo, Joel de Oliveira, que a gente não se falava há 20 anos, e a sincronicidade, porque nada acontece por acaso. Depois de a gente não se falar em 20 anos, a gente voltou a se encontrar num tema que há 20 anos ele não estava trabalhando, e por uma força maior houve esse encontro, né? Como ele falou, o nosso encontro de almas. Então é isso, eu diria, espero ter respondido, Joana, eu diria que é por aí o caminho, na minha humilde visão. Bom, vamos falar então, para a gente fechar a última pergunta, de uma força que é uma força muito poderosa. Na realidade, é a minha terceira maior força, é a minha força da gratidão, dentro das minhas forças de assinatura.
Meu amigo Cláudio Meirelles, muito obrigado, direto de Portugal. Diga lá, Cláudio. Olá, professor Luciano, mestre Luciano. Aqui Cláudio Meirelles, diretamente de Lisboa, Portugal. Laí Ribeiro disse que a gratidão é um sentimento de mais curta duração. E, infelizmente, a gente evidencia isso muitas vezes na nossa vida. Uma vez eu fiz um curso com um italiano que morava em Belo Horizonte e ele perguntou por que o brasileiro só demonstra gratidão quando se faz 100%. Quando se faz 99% você não presta. Infelizmente, isso é algo também que se testemunha ocasionalmente, ou às vezes mais que ocasionalmente. Ultimamente, tem sido muito evidenciada a gratidão, esses aspectos, nos aspectos metafísico e espiritual, e com a forte conexão com terapias, lei da atração, lei da vibração, onde para se conseguir o que se quer, é mandatório que sejamos gratos, demonstrar gratidão pelo que se tem. Então, diante disso, como colocar a gratidão naturalmente na nossa vida, nos seus diversos níveis e aspectos. Um grande abraço, Luciano. Grande abraço, meu grande amigo, colega de mestrado lá do LATEC, da UF, grande empreendedor, corajoso. Tenho certeza que uma das suas forças de assinatura é a coragem, porque você é um grande empreendedor. Meu amigo, como colocar a gratidão naturalmente em nossas vidas, né? A gratidão é uma das forças mais poderosas para o nosso bem-estar. A neurociência já comprovou isso, né? Que esse sentimento ele libera dopamina e serotonina, que são neurotransmissores que nos trazem a sensação de prazer, de relaxamento, né? Então, eu diria que você tem toda a razão de dizer que a gratidão está em alta, porque ela tem sido muito estudada. E na psicoterapia positiva, né, existem o que a gente chama de intervenções positivas, as IPPs, né, que são muito eficazes para estimular esse sentimento da gratidão. Eu vou citar aqui 2 exemplos de uma intervenção positiva que eu recomendo para todo mundo, né, todos os meus clientes eu recomendo isso, que é o Diário da Gratidão, muito conhecido. Você tem um caderninho do lado da sua cabeceira. Eu recomendo que seja na hora de dormir, antes de dormir. 3, né? O livro da psicoterapia positiva, que eu não sei onde está um deles, está aqui. Está aqui nessa bagunça aqui. Esse livro aqui, tive o prazer, é um manual do terapeuta, que eu tenho utilizado ele nos meus atendimentos, porque eu incorporei nos atendimentos de coach, de mentoria, psicoterapia positiva. Eu não sei falar o nome dela, né, mas o Martin Seligman é um dos criadores da psicoterapia positiva, ele é coautor, T-A-Y-Y-A-B Rashid, é a autora do livro, e ele coloca, né, o Diário da Gratidão para você escolher 3 eventos do dia. Existem outros autores que recomendam mais. Eu acho que 3 é suficiente. Você escolher 3 eventos no dia antes de dormir para escrever o que você está sendo grato. Estou sendo grato por isso. Mas na intervenção a gente tem que dizer o que aquele sentimento despertou na gente, né? E um pouco além. Não só citar o porquê o que você está colocando, mas por quê, né? O que aquilo te trouxe de sentimento positivo? O que aquilo agregou para você? Então você dá um pouco mais de contexto e de textura para aquela gratidão e não simplesmente dizer que foi grato porque hoje foi à praia e a praia estava maravilhosa. Não. O que aquela água que estava transparente, aqueles 10, 15 minutos que você ficou lá sozinho, se conectando com o seu Deus interior, o que aquilo trouxe para você? Nossa, aquilo trouxe uma paz, um relaxamento que eu estava precisando naquele momento, então você escreve isso. Então você faz isso, três eventos que aconteceram naquele dia que você está sendo grato. Não busque nada estratosférico, não busque nada assim maravilhoso, magnânimo. Não, a gente tem muita coisa de ser grato, são pequenas coisas do nosso dia a dia,
Eu tenho muito por hábito agradecer uma boa noite de sono, que eu valorizo. Por que eu boto a noite de sono? Porque o meu dia rende melhor. Quando eu durmo melhor, o meu trabalho é intelectual, a minha cabeça está melhor, eu fico mais criativo, eu fico mais atento, eu tenho mais 100% de atenção plena quando eu atendo os meus clientes na mentoria ou no coaching. Então, dizer o porquê. A outra intervenção, a outra IPP importante que eu já pratiquei, e aí eu vou aproveitar para citar o Miguel Sauan aqui, que trouxe a pergunta para a gente do humor, né? Eu pratiquei a carta, né? Fazer cartas de gratidão. A carta de gratidão, eu fiz isso com a doutora Mônica Monteiro, a minha homeopata, que me atende há mais de 30 anos, que transformou a minha vida. Eu digo Luciano pós-homeopatia e Luciano antes da homeopatia, são pessoas diferentes, e eu escrevi essa carta da gratidão durante a pandemia, enviei para ela junto com um livro que eu presenteei ela, e ela recebeu lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Não fiz completo, porque a intervenção diz para você escrever a carta e levar para a pessoa e ler a carta pessoalmente para ela, o porquê que você é grato por ela. Eu não fiz uma carta para o Miguel, mas fiz questão de ir a São Paulo. Ele me recebeu maravilhosamente no apartamento dele, me apresentando a família dele, e eu fui lá para agradecer a ele tudo que ele fez por mim, me transformando no executivo que eu vinha me tornar depois, a contribuição dele para me tornar um gestor de pessoas muito melhor. Foi o Miguel que trouxe essa vertente para mim de pessoas na minha vida. Então, mais uma vez, uma gratidão, Miguel. Então, essas duas intervenções são muito poderosas e elas fazem com que você perceba a gratidão como uma coisa positiva, trazendo bem-estar para a sua vida. Agora, além dessas intervenções, você pode inflamar, né, algumas, né, que agem de forma simbiótica com a força da gratidão. Então, por exemplo, você incorporar no seu dia a dia mais atos, comportamentos de gentileza com o próximo. E aí eu estou falando, você vai ver como é mágico simplesmente você parar o carro para uma pessoa atravessar. Você simplesmente está caminhando no calçadão, como eu faço quase que diariamente, numa velocidade muito rápida, você percebe que uma pessoa vai cruzar transversalmente o calçadão, você diminui o ritmo para deixar ela passar na sua frente. São pequenas coisas, de dar bom dia a quem você nunca viu, mas que vem na direção contrária, né? A segunda outra força que você pode inflamar, que vai te ajudar muito a trazer a gratidão para a sua vida, é praticar o perdão. O perdão é uma força magnânima, né? Uma força que faz muito bem a você. Vai te libertar, vai te trazer leveza e com certeza vai estar trabalhando junto com a gratidão. A outra dica é o autocuidado, Cláudio. Parece egoísmo, mas não. Meu pai sempre dizia, meu filho, a gente precisa cuidar do cavalo. É esse cavalo que nos leva ao longo da estrada para fazer a nossa jornada. Eu via muito filme de faroeste, quando o cowboy chegava, cruzou uma cidade para outra, muita poeira, ele chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia, ele botava o cavalo, tirava a sela do cavalo, aliviava o peso do cavalo e ia alimentar o cavalo, dar água para o cavalo. Depois ele ia cuidar dele e se alimentar. A gente precisa cuidar do nosso cavalo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa praticar exercícios físicos, a gente precisa praticar alongamentos e por aí vai. As duas últimas dicas que eu vou dar para você poder inflamar mais a sua força da gratidão é procurar pessoas que você tenha relações positivas e evitar as pessoas que as relações não são tão positivas, que acontecem por interesses ou por algum objetivo, alguma meta que você tenha profissional ou até mesmo pessoal. E a última dica, uma dica que eu já pratico há bastante tempo, já tem alguns anos que eu venho praticando e que a pandemia fez eu praticar ela ainda mais, é diminuir o ritmo e saborear a jornada diária. É isso aí, Claudão. Espero ter respondido sua pergunta. Então, gente, a gente já está aqui com um tempo mais do que estourado. Eu queria que esse nosso bate-papo não passasse de 1 hora, mas não foi possível.
Eu queria ter apresentado mais perguntas, mas eu acho que cumpri o objetivo aqui de ficar 1 hora e pouquinho. E eu queria citar uma frase do Martin Seligman, que é o fundador da psicoterapia positiva, que foi o grande patrocinador, o grande maestro desse mapeamento das forças de caráter. Queria dizer que se você ainda não fez o teste da VIA, aqui na descrição desse vídeo tem, você pode entrar lá na descrição, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, essa é a hora, Luciano Pacheco 2020, se inscreva lá, tá bom? Se quiser compartilhar, compartilhe bastante esse vídeo com seus amigos pelo WhatsApp, se achar que pode beneficiar alguém com ele, tá bom? Então lá na descrição do vídeo, depois de você deixar o seu like, se gostou, se não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema. Depois de você compartilhar bastante esse vídeo, você lê lá, tem um sitezinho que você entra, vai levar uns 10 a 15 minutos para responder todas as perguntas, tem a opção de você traduzir, botar em português, e você vai ter um relatório gratuito. Você vai receber 2 páginas, as 24 forças vão vir hierarquizadas, a sua primeira força até a 24ª. Ignore as últimas forças. Na psicoterapia positiva a gente foca nas suas forças de assinatura. Foca nas suas 5 principais forças, que são elas que te definem. Então, Martin Seligman, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, por terem assistido esses vídeos, muitas horas de pessoas assistindo, muitas visualizações. Queria agradecer. E o Martin Seligman diz assim: há poucas coisas positivas que você pode fazer sozinho. Os outros são um antídoto para os momentos ruins e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Martin Seligman. Tenha relações positivas, escolha com quem você quer estar e seja feliz, tá bom? Como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Coração com coração, e fique com Deus.